Sabe, queridos, eu já vi algumas vezes acontecer comigo, das pessoas verem Jesus em mim, sem eu falar nada. Mas eu estou crendo que vai acontecer muito, muito mais na minha vida e na sua também, amém? Eu lembro uma vez, eu não era pastor ainda, eu formei em teologia nos Estados Unidos, mas durante uma das férias eu completei um curso de música jazz na faculdade Berkeley de música jazz, lá em Boston. E enquanto eu estudava lá, eu fazia muito Cooper. Eu corria às vezes 8, 9 quilômetros por dia, normalmente à noite, depois dos estudos. Acreditem ou não, né? Mas eu corria muito. Aí, eu estava voltando do Cooper uma noite, talvez era umas 10:30 da noite, no ônibus urbano, no ônibus da linha da cidade de Boston. E eu não era pastor e nem estava com cara de crente, que estava com camisetinha de nylon, shortinho de nylon, tênis, meu cabelo era bem comprido. Mas eu lembro que eu estava no ônibus pensando assim: essa vida com Jesus é tão maravilhosa. Eu estava pensando, só pensando assim: como essa vida com Jesus é maravilhosa. Quando de repente eu notei que tinha um cara bem longe de mim no ônibus, bem cabeludão, olhando para mim estranho assim. Achei estranho, mas disfarcei e fiquei só pensando em Jesus. Quando de repente me pegou de surpresa, ele estava bem pertinho de mim aqui. E americano, nós brasileiros somos mais melosos, né? Mas o americano, ele mantém a distância, especialmente se ele não te conhece, né? E aí eu tomei um susto, que ele falou assim: cara. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: o que é que você tem aí, hein? Aí eu pensei: será que é um assalto? Será que não está vendo que não tem nada para assaltar? Eu falei: o que você quer dizer, cara? Ele falou: você sabe o que eu quero. Eu falei: não, cara, eu lhe garanto, eu não sei. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, ele falou assim: eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou: cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Quase que eu falei para ele assim: não estou tomando droga. Mas pensei: que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante, irmãos. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico. Eu falei: cara, você quer mesmo saber o que é que eu tenho, cara? Ele falou: eu quero. Eu falei: você tem certeza? Eu tenho. Eu falei: é Jesus. É Jesus. Aleluia. E agora o versículo 11, vamos lá no nosso texto. Versículo 8, só para recordar: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora versículo 11: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia! Você já ouviu as pessoas do mundo, muitas até têm essa atitude, né? Falta de temor de Deus exacerbada, de chegar assim e falar assim: eu sei que eu já pequei muito, mas quando morrer eu vou falar com o velhinho lá de cima, ele vai fazer um jeitinho para mim. Como se Deus fosse um político corrupto, que vai passar a mão por cima do pecado das pessoas. As pessoas hoje em dia, em geral, não têm um temor de Deus. Sabe por quê? Porque elas não acreditam que vai haver um juízo. Elas realmente no fundo não acreditam no juízo eterno. E aqui ele fala que o terceiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo. Mas ele fala uma razão interessante. Ele fala: ele vai convencer o mundo do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Em outras palavras, lembrando, irmãos, que tudo que o Espírito Santo faz aqui na terra, ele quer fazer através do corpo de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? É minha firme convicção que o que ele está dizendo aqui é o seguinte:
O príncipe desse mundo já está julgado, está falando do diabo. O diabo já está derrotado. Então ele está falando que através da igreja, o Espírito Santo vai demonstrar para o mundo o tanto que Satanás é um derrotado e que já foi julgado. Aí o mundo vai pensar: epa, se o líder de todo o mal já foi julgado, o negócio vai ficar feio para o nosso lado também se a gente seguir o diabo. Não é bom negócio seguir o diabo, não. Melhor seguir Jesus, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então existe sim juízo. Então o Espírito Santo, através de nós, vai convencer o mundo do juízo. Sabe como? Demonstrando a derrota de Satanás. Diga assim: através de mim, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo, demonstrando a derrota de Satanás. Eu estou vendo o Wagner bem aqui na segunda fileira. O Wagner está hoje fazendo aniversário. Feliz aniversário, viu, Wagner? Hoje ele falou que aniversário e falou que era um presente. Eu sinto honrado poder participar desse presente. Mas o Wagner hoje congrega aqui nessa igreja, é uma bênção. Mas ele veio de Santarém e ele viu que eu fiquei tão feliz, tão emocionado quando eu vi o pastor Gustavo falando aqui: se alguém insiste em ir para o inferno, vai ter que sair da cidade. Porque é a mesma coisa que a gente vem falando lá em Santarém. A gente vem falando. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, só para você ter uma ideia, para a glória do Senhor Jesus. Santarém, a parte urbana, tem 200 mil habitantes. Cada uma das nossas células preenche um formulário simples. Então a gente sabe exatamente quantas pessoas estão em cada célula. Já tem mais do que 7.500 células. A gente sabe quantas pessoas estão em cada célula. Então os números têm vindo 66 mil e pouco, 67 mil e pouco. Isso é toda semana. Imagina 67 mil pessoas congregando na célula. Uma cidade que tem 200 mil habitantes, a parte urbana. Eu imagino que já tem demônio querendo cometer suicídio em Santarém. O pastor Geraldo, esse meu precioso discípulo, que é o pastor da igreja lá, ele é tão usado por Deus e é tão humilde, tão quebrantado. E ele estava em Parintins. Parintins é uma cidade que fica numa ilha no rio Amazonas. E Parintins é o oposto, é o contraste, porque cheio de pecado, cheio de todo tipo de pecado, imoralidade que você não imagina. Lá tem aquela famosa festa do boi que promove muita imoralidade. E o pastor Geraldo estava lá pregando em Parintins, e depois do culto ele foi orar para as pessoas. Aí, quando ele foi orar para alguém, o demônio manifestou. Quando o demônio disse assim, e olhou e abriu o olho e viu que era o pastor Geraldo e falou: você? O que você está fazendo aqui? Eu acho que o demônio tinha fugido de Santarém para Parintins. Falou: nem em Parintins eu tenho mais descanso. Olha para o seu vizinho e fala: os demônios vão fugir de você. Diga assim: você será um exterminador de demônio. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu dou graça, eu tenho fé em nome de Jesus, que não tem ninguém aqui que igual aquela igreja que eu ouvi falar. Eu espero que foi só uma história e não foi verdadeira. Não é possível. Pela fé foi só piada, não é verdadeira. Mas dizem que tinha uma igreja pequena lá na avenida, tendo culto, e era durante a época do carnaval. E o povo dançando no carnaval, naquela porcaria toda, aquela imundície. E quando caiu uma chuva muito forte, então um dos que estava dançando, que era vestido, o disfarce dele era de diabo, né? E ele estava com tridente, estava com rabo, chifre, pintado de vermelho. E ele viu a chuva e ele só viu uma porta aberta. Ele quis entrar. Quando ele chegou perto, os diáconos que estavam na porta já fugiram. Aí ele pensou: rapaz, estou assustando as pessoas. Então ele entrou na igreja, estava tendo um culto de oração. Ele fez assim: aí todo mundo fugiu.
para dentro da chuva. Só ficou uma velhinha. Aí ele chegou para a velhinha. Ela falou: ô seu diabo, o senhor sabe que eu sempre estive do seu lado. Miseriqueima, Jesus. Mas eu tenho que resgatar os idosos. Deixa eu só falar uma história aqui, outra. Essa idosa não, essa era poderosa. Ela era muito ungida mesmo, ela expulsava demônio mesmo. E os novos convertidos não estavam conseguindo expulsar o demônio. Sai. E o pastor estava viajando, e os irmãos mais antigos na fé não estavam por perto. Falaram: chama a irmã fulana, que ela é poderosa. Aí chamaram ela. Quando ela abriu a porta, eles falaram: a irmã fulana chegou. Porque eles estavam tentando expulsar o demônio não saía. Aí quando falaram: a irmã fulana chegou, aí o demônio olhou. Quando ele viu que era uma bem idosa, ele falou assim: quem? Essa velha gagá que vai me expulsar? E ela depois expulsou mesmo, era poderosa. Só que ela se atrapalhou nas palavras no começo, porque ela falou, quando ele falou assim: essa velha gagá que vai me expulsar, ela falou assim: olha, seu demônio, você me respeita, eu tenho idade de ser sua mãe, viu? Só para descontrair um pouco aí.